Nós vamos então hoje para a nossa segunda mensagem da série Éden, justamente com esse objetivo de nós estarmos sendo resgatados de volta para aquele princípio, para aquela parte primordial de quando Deus nos fez, a razão por que Deus nos criou. E com o passar do tempo, pecado entrando e tudo mais, Jesus morrendo, ressuscitando, nos dando aí a presença dele, esse planeta totalmente virado do avesso, nós então de tempos em tempos precisamos sempre lembrar do nosso propósito original, do porquê estamos na Terra e porquê fomos feitos. Então nessa segunda mensagem, queridos, com o título As 4 atitudes que Deus espera de nós, eu quero trabalhar com vocês então exatamente o Evangelho revelado no Jardim do Éden, em 4 ações que Deus espera desde o Éden até agora em nossa vida, ok? Então nós vamos ler o texto que está em Gênesis 2, versículo 10 ao 15, que lá diz assim: No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Amém? Palmas de Deus para esse texto, queridos. Glória a Deus, Muito bom. Vamos seguir então os objetivos aqui do Éden, Então a gente viu semana passada que Deus havia preparado o jardim do Éden antes mesmo de criar o homem. E ali ele já deixou o Éden pronto, só para fazer um remember, uma recapitulação. E aí Deus deixou tudo pronto, o jardim do Éden, tudo desenhado, para quando o homem pudesse então ser criado, ele já fosse administrar toda aquela obra, e nós entendemos juntos que aquilo que Deus tem para nós já está preparado. Tudo aquilo que Deus tem para nos dar já está pronto. Basta nós estarmos preparados e nós querermos entender o nosso propósito. Quando nós entendemos então que nesse jardim do Éden, nós temos aqui um rio que se divide em 4 braços, aqui a gente começa a entender algo interessante. Que no jardim do Éden, então, para que o solo ficasse irrigado, e aqui detalhe, não havia chuva nessa época, mas para que o solo ficasse irrigado, tinha como se fosse aquela neblina que nós conversamos, até que o homem pudesse chegar e ele mesmo fazer ali e regar ali as plantas. Tinha lá no Éden, então, um rio que se dividia em 4 tipos de rio. Então, o nome do primeiro é Pison, o nome do segundo ali é Gion, o terceiro é o Tigre e o quarto é o rio Eufrates. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Por que no jardim do Éden já está explícito ali a figura da água? Para nós entender melhor um pouco isso, vamos entender a importância da água para a nossa vida. Momentos antes, Deus cria os céus e cria os mares. Deus mesmo fala, Ele dividiu a parte da água em 2 partes, a parte de cima e a parte de baixo. Ele cria o mar e cria os céus. Deus cria a neblina, como nós já falamos. Deus cria os 4 rios. E quando nós entendemos o planeta, na criação, queridos, o nosso planeta é único no sistema solar. É o único. Nenhum outro planeta até então está provado que tenha água. Tem resquícios, tem sugestões, tem possibilidades. Mas o único que tem água mesmo provado, que nós sabemos, porque estamos aqui, é o planeta Terra. A superfície, então, do planeta Terra tem 71% coberta de água, queridos. Essa substância é a mais abundante na constituição da maioria de nós. Por exemplo, se nós analisarmos a nossa vida, o ser humano não vive sem oxigênio, sem água, sem alimentos. A falta ou escassez de um deles põe em risco a nossa sobrevivência.
A água é tão indispensável para nós, queridos, que mais de 70% do nosso corpo é composto de água, que nos hidrata, leva nutrientes como oxigênio e sais minerais até as células, elimina substâncias tóxicas por meio do suor e da urina. O sangue, músculos, pulmões e cérebro contêm água. A água está presente nas reações químicas, respiração, circulação, funcionamento dos rins, digestão, sistemas de defesa, pele e muito mais. Água, queridos, é bênção. A gente fala muito sobre o agro, né? O agronegócio é algo tão maravilhoso, Pati, que todas as empresas dependem. Então, o agro precisa ir bem para que todas as outras empresas, então, possam estar bem. Sem o agro, nós não temos alimento, né? Sem o agro, nós não temos na nossa casa aquilo que diariamente nós temos usufruído. É verdade, a gente está aí também voltando de férias. Sem o agro, nós não temos como viver de modo natural, normal, não tem como. O agro é a raiz de todas as outras propostas empresariais. Agora, o agro sem a chuva não é nada. O agro sem Deus não é nada. O agro sem que Deus possa abençoar, e por isso você vai ver tanto de alguns agricultores felizes ali, né? Falando, nossa, que bom que choveu, glória a Deus que choveu, né? Algumas pessoas, quando começa a chover, reclamam, né? Ai, chuva de novo, odeio chuva, daí o cara do agronegócio, tu é louco, cara? Chuva é bênção, está tendo chuva, nós vamos poder colher agora, vai ser uma bênção, você vai poder comer também, eu também. Só que, pense vocês, tudo funciona e tudo está acontecendo por causa que Deus, e aí que eu digo, queridos, Deus que faz as coisas acontecerem. Portanto, não são grupos, não são homens que devem ser louvados, mas Deus, Rodrigo. Porque se Deus não abençoa a agro, não abençoa a tua vida, não abençoa a minha, não tem ninguém que possa fazer nada para que tenha bênção na tua história. Lembra, Cíntia, que nós tínhamos uma professora, eu não lembro do nome dela, talvez tu lembre, mas acho que tu não vai lembrar também que faz muitos anos. Ela dizia assim, vocês já oraram hoje por aquilo que vocês comeram? Né? E nós já oramos. Vocês já oraram pelo padeiro que fez o pão? Pela pessoa que colheu o trigo? Já oraram pela pessoa que trouxe de caminhão até o teu estado? E nós ficamos assim, meu Deus, se nós for orar uma coisa, vai demorar aí. Vai chegando. E aí, claro que a gente riu junto com ela, mas o princípio foi estabelecido, Léo. Às vezes não tem noção da sistemática que acontece até chegar em nossas mãos. Quantas pessoas tiveram que trabalhar, quantas pessoas tiveram que viajar, quantas pessoas tiveram que suar, se sacrificar, para que a gente tivesse um pãozinho na nossa casa, um pão legal. Mas a coisa mais interessante, queridos, é que sobre tudo isso, alguém esteve presente ali, amado. A água. A água sempre esteve presente. Por exemplo, mais benefícios da água na nossa vida, olha que interessante. Ela mata a nossa sede, ela protege o nosso coração, fortalece o nosso sistema imunológico, limpa o nosso organismo, ajuda na desintoxicação do corpo, hidrata a nossa pele, melhora a circulação sanguínea, facilita a digestão de alimentos, queridos. Então não é à toa que Jesus mesmo, quando foi se apresentar, ele disse, eu sou a água. Ele mesmo disse, quem tiver sede, venha a mim e beba. A água, queridos, é interessante que muitas pessoas falam assim, Sheila, tem que beber 2 litros de água por dia, né? A pessoa pega um litrão, tem que beber, e começa a tomar litrão de água, né? Alguns até passam mal. Alguns riram porque é o teu caso. Alguém te falou da água, ai meu Deus, a água. E ninguém te explicou por quê que tem que tomar tanta água. É um litrão inteiro, de copo em copo. Como é que faz? Mistura do suco, bota uma coca, o que tu faz ali? O pessoal fica meio confuso, né? É que os fitness sempre, eles apavoram as pessoas, né? Tá morrendo. Mas a água, queridos, é uma bênção. Entendendo que ela é uma bênção, logo, você vai usufruir dela. Se você não usufruir logo, tu não vai ser saudável. A mesma coisa Jesus Cristo, queridos. Sem Jesus nós não vivemos.
Sem Jesus nós não temos saúde. Então ele se coloca como algo necessário, assim como a água no nosso dia a dia, queridos. E por isso nós vamos para o primeiro ponto, então, vamos lá. Onde nós vamos trabalhar, queridos. No jardim do Éden havia água. Havia um rio dividido em 4 braços. E Deus deixando claro ali que a presença dele é semelhante à água. E desde o princípio Deus nos faz com a água, nos leva, nos sustenta com a água. E por isso nós vamos trabalhar rio por rio, 4 rios, o evangelho revelado e o que tem a ver com a nossa vida. Primeiro ponto, então, lá, usufrua da palavra e da presença de Deus. Mais do que receber, valorize e transborde da graça de Deus. Olha que legal, queridos. O primeiro braço ali, então, desse rio, se transforma em 4, tem o nome de Pison, que significa fluindo gratuitamente. Olha só que interessante. O primeiro braço, então, significa Pison, com o significado de fluindo gratuitamente. Ou seja, queridos, aqui já começa a primeira expressão do Evangelho. Quando nós vamos ver toda a Bíblia, era de graça a presença de Deus para Adão. Mas depois que Adão e Eva pecam, eles se afastam da presença gloriosa de Deus. Passa o tempo, somente alguns grupos poderiam ter a presença de Deus. Os sacerdotes, os reis, os levitas e os profetas. O povo, Fran, não podia ter a presença de Deus. Tanto que Moisés orou a Deus para que ele pudesse repartir o Espírito Santo para mais 70 líderes. 70 foram cheios do Espírito Santo. Outros 2 estavam longe do arraial e também foram cheios do Espírito Santo. E Josué falou, como assim, Moisés? Esses 2 não estavam no nosso meio. E Moisés falou, como eu gostaria que não só os 70, mas toda a humanidade tivesse Espírito Santo. E aí nós vamos começar a reparar que vai levando o Antigo Testamento num ponto até que Jesus vem, morre numa cruz. O véu do templo se rasga ao meio, porque só depois que passava daquele véu, que era uma cortina quase de concreto, somente o sumo sacerdote poderia entrar ali, orar a Deus, ouvir a Deus na Arca da Aliança. Quando Jesus morre na cruz, imediatamente aquele véu se rasga ao meio, simbolizando o quê? Que agora todos, assim como no jardim do Éden, todos nós temos acesso à presença de Deus, de modo gratuito. Você pode glorificar a Deus por isso? Amém, gente? Porque às vezes, queridos, o povo realmente se perde por falta de conhecimento. Eu estou falando contigo aqui, não é sobre o teu chefe, ou sobre um sonho de tu ter um carro novo, sobre tu ter uma casa nova. Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando de você ter acesso a Deus, de modo gratuito. Quanto que tu pagaria para ter acesso àquela pessoa que você segue no Instagram, famosa, que você quer ir lá conversar com essa pessoa? Talvez nunca você vai conhecer, mas o próprio Deus, que criou os céus, que criou a terra, temos acesso livre, acesso gratuito, acesso total, apenas nós querendo crer nele, apenas dizendo, Jesus, habita em mim, envia o Espírito Santo. E Deus, queridos, não vai cobrar nada para nós por isso. Porque o preço que deveria ter sido pago por nós, que era morrer numa cruz, sangrar, ser esbofeteado, tudo isso Jesus pagou. E para nós é de graça. Agora que interessante, queridos, o que eu acho mais legal de tudo isso? Pense você, conhecendo talvez aí um irmão que não tem carro. Ele quer ter um carro. E aí você se esforça, Sabrina, aí você pega e compra um carro para esse irmão. E ele então fica feliz, Léo, recebe o carro. Mas com o passar do tempo, você percebe que aquela pessoa não está usando o carro. Ela deixa o carro na garagem, não usa o carro, dá um monte de desculpa, eu queria carro, mas agora eu pensei melhor, eu não quero mais, gasta muita gasolina, tem muita coisa para pagar, né? E o carro fica parado lá, Rodrigo. Eu pergunto para você que tivesse dado esse carro, como você ficaria ao dar um presente topíssimo para uma pessoa e essa pessoa não usar o que você deu? Pergunto, você ficaria feliz? Você talvez falaria com essa pessoa, ei, já que tu não está valorizando esse carro, eu vou dar para uma pessoa que valoriza. Bom, a graça de Deus também é assim. Nós recebemos de graça,
Mas nós temos que usufruir dessa graça. Jesus pagou um preço altíssimo para nos derramar a salvação, para nos derramar o Espírito Santo, para derramar essa presença maravilhosa. Você tem essa presença, mas a pergunta é: você está usufruindo? Aleluia, Rebeca vai falando. Isso, irmã, é assim. A Rebeca já sentiu ali, reto nela, amém. Você está usufruindo dessa presença? Você valoriza essa presença? Você está buscando entender essa presença? Eu, quando estou aqui na igreja, queridos, quando tenho louvor, eu sinto a presença do Espírito Santo todo momento. Alguns sentem de modo vento, de modo fogo, arrepio, outros sentem paz, outros, enfim, não importa como tu sente, mas tu tem que sentir essa presença, você tem que usufruir dessa presença. Eu sempre falo que a igreja não é um clube, a igreja é um organismo vivo, espiritual, aonde nós estamos adorando a Cristo Jesus, e a presença do Espírito Santo vem com força, queridos. Por exemplo, a Bíblia, e aí que é interessante, que é a palavra de Deus. O que você tem feito com ela? Você tem usado ela? Você tem lido ela? Não gosto de ler, pastor. Ok, tu já baixou aquele que dá para ouvir? Não gosto de ouvir, pastor. Ok, tu já baixou os vídeos, aqueles que tem imagens, Jesus caminhando, Cid Moreira narrando, né? Pois é, isso aí tu me pegou, isso aí, né? O que tu tem feito com a Bíblia? É interessante, queridos. Uma vez um pastor americano foi para a China, Cleito. China. Precisamos ter que se preparar. E lá eles cultuam, Cleito, escondido. Eles se escondem para cultuar, tal. As igrejas que estão de pé ficaram destruindo tudo os templos. E aí, muitos não têm Bíblia. Muitos lá não têm Bíblia. Eles têm páginas de 1 Coríntios, de Tessalonicenses, umas 3 páginas de Gênesis, porque alguém contrabandeou essas páginas, amado. E eles ficam tão felizes e tal. E aí um dia um brasileiro foi pregar lá. Aí os chineses ficaram felizes, honrados, aquele brasileiro. E aí os chineses, por favor, nos ensine a amar a Deus, como vocês, brasileiros, amam. Aquele missionário brasileiro disse assim: viu, vocês estão totalmente equivocados. É eu que tenho que aprender com vocês. Somos nós, brasileiros, que temos que aprender. Nós temos a Bíblia em celular, em tablet, no Google liberado. Temos todo tipo de Bíblia. Bíblia do homem, da mulher, do empresário. Bíblia verde, rosa. Tem tudo. E nós não lemos a Bíblia. E vocês aqui estão sofrendo o risco de morrer aqui. E celebram recebendo fragmentos da Bíblia. Então eu não tenho que ensinar nada para vocês aqui. Por favor, pregue o evangelho para mim e eu quero me converter aqui. Aqueles chineses se reuniram, começaram a orar por aquele brasileiro. E foi um quebrantamento só. Às vezes, queridos, as pessoas só valorizam a liberdade quando elas perdem ela. Talvez você comece a entender por que Deus está permitindo os Xandão, os dinossauros. Não pode isso, não pode aquilo. Se falar isso é preso. Se falar aquilo outro é algemado. Se falar aquilo outro é processado. Opa! Talvez agora o cristão brasileiro comece a valorizar o que ele sempre teve de graça. Nós temos que sair desse comodismo. Nós temos o Espírito Santo livre sobre nós, queridos. A América Latina é totalmente cristianizada, queridos irmãos. Tem os maduros, tem os endemoniados, mas está livre o Evangelho. Você prega o Evangelho livre, você ouve livremente o Evangelho. Nós temos a Sociedade Bíblica do Brasil, que faz Bíblia disso, Bíblia daquilo, Bíblia daquilo. Tem Bíblia para todo mundo, Léo. Tem Bíblia para cego, Léo. Bíblia em braille. Mas nós estamos numa geração que hoje possui agenda cheia. A minha agenda é muito cheia. Nossa, agenda cheia. Eu vejo alguns adolescentes, né? Trabalham meio turno, dormem o turno restante. Eles não têm filhos, não estão casados, nem louça para a mãe lavam. Aí eles falam assim: pastor, eu estou com a agenda cheia.
Olha, nessa hora eu subo os céus com o meu espírito e desço umas 3.000 vezes para mim poder falar com amor. Eu fico assim. E eu penso, por exemplo, né? Nós pais passando madrugadas acordado, né? Quem tem filhos mais pequenos e tal, tendo que fazer 300 coisas ao mesmo tempo para um adolescentinho chegar. Estou com a agenda cheia. Aí eu olho assim com todo amor do mundo e digo, vá se catar café brigadeiro. Eu falo, eu olho e digo assim, irmão, irmãzinha, filha querida, veja pelo outro lado, veja pelo outro lado. Olha, tu não é casada, quando tu casar, já era, rapaz. Tu não é casada. Você não tem nem filho. Você não faz faculdade. Você não tem que fazer TCC. Eu acho que você foi muito mimadinha pelos teus pais e que tudo gira em torno de ti. Eu falo de adolescente. Dá para entender um pouco que ali, adolescente, agora quando tu chega nos adultos, pastor, estou sem tempo para ler a Bíblia. Eu estou sem tempo, tal. Aí eu fico imaginando quando tu chegar na porta do céu e Deus olhar, estou sem tempo de te colocar aqui. Galera, vocês entendam o que eu estou falando. As pessoas em questão, o ser evangélico, ele acha que pecado é só adulterar. E de fato é pecado horrível. Fornicar, horrível. Mentir, fofocar, matar. Sabe, tudo isso é pecado. Só que na cabeça deles, não ler a Bíblia não é pecado. Não orar, não ler a palavra não é um pecado. Isso é uma coisa que sabe o que é, né, Deus? Sabe como é que é, né, Deus? Deus derrama o Espírito Santo sobre nós e a gente fica naquela, sabe como é que é, né, Deus? Agora dá um jogo do Grêmio e do Inter, olha, move céus e terra para assistir 11 caras correndo atrás de uma bola que nem sabem que você existe. Me feriu agora, pastor. Sim, é. Você acha que eles sabem quem você é? 10 minutos deles correndo atrás da bola dá o nosso salário a vida inteira. Mas você fica lá, ignorando aquele cara lá, que pode te prosperar, que pode te abençoar, que pode te usar, e tu fica lá. Pastor, está contra futebol? Claro que não, eu tenho a Viva Esportes. Eu sou contra as pessoas serem burras, entendeu? Elas, sabe, trocar Deus por um hobby, por um esporte, nós temos que ter, mas não trocar Deus por isso. E dizer que não tem tempo. Gente, eu sempre entendo o seguinte, a gente não pode dizer que nós não temos tempo, nós temos que ser sinceros. Não é que nós não temos tempo, nós não temos prioridade. Qualquer coisa que você quer fazer, tu cria tempo. Agora, para a Bíblia, tu não tem tempo. Outra coisa, oração. Você tem orado, você tem tido um tempo no teu quarto, na tua sala, diariamente. O que você tem feito na tua casa com louvores, as músicas que tem na tua casa ou no teu carro é louvor. É uma vez que um casal de irmãos, há muitos anos atrás, me chamou para mim orar pela casa, que batia a porta, a geladeira abria de madrugada, sozinha. E aí eu fui lá. Quando cheguei lá, estava ligada na sala a novela da Rede Globo. E novela, eu quero que você me diga uma só novela da Rede Globo que não tenha traição, palavrão, imoralidade sexual e prostituição. Me diga uma. Você não vai conseguir me dizer. E tomara que você não me diga, porque você nunca olhou. Mas se tu olhou, talvez você tenha mais autoridade para falar. Pastor, eu quando era do Mundão, assistia várias novelas. E realmente todas. É interessante que o imoral tem até música de fundo. O imoral, César, é o herói da novela. Ele tem 4 mulheres, 5 mulheres e musiquinha de fundo de pagode. E tal. Aí o casal pediu para mim orar pela casa. Eu olhei para a sala, a novela pegando lá. Eu falando de bem isso aqui, a mulher, tu me traiu, seu desgraçado. Eu falei, viu, irmão, vocês podem desligar a televisão?
Podemos conversar? Mas, com todo respeito, você quem sou eu nessa casa? Você se comanda essa casa? Não dá para desligar a televisão. Eu vou falar de coisa espiritual, Amanda, com novela da Globo ao mesmo tempo, não tem como, né? Isso é a mesma coisa botar Jesus e o diabo numa mesa para tentar chegar numa corte. Isso não existe. E aí eu falei assim, irmãos, eu posso orar, sabe? Quebrar as maldições, expulsar os demônios, sei lá, que tem aqui. Mas, novela dentro de casa? Rede Globo? Vocês precisam de um acompanhamento pastoral. Eu tenho que acompanhar vocês. Vocês estão dispostos a ser acompanhados? Não, pastor, acompanhado não. Ah, tá bom então. Qual foi minha oração, amado? Eu te expulso o diabo. Não. Deus, aqui está essa família. Que eles façam a tua vontade em nome de Jesus. E foi embora, Léo. Então, galera, se a tua casa está sendo usada para Satanás governar, se a tua casa é um altar para Satanás, mesmo você se dizendo crente, nenhuma oração pode ajudar. Dentro de casa, queridos, tem que ser um altar para Deus. Tem que ter louvores rolando. Tem que ter filmes cristãos. Enfim, o que rolar ali tem que ser de Jesus. O que você tem feito, por exemplo, para quem tem esse dom aqui, como o dom de línguas? O dom de línguas é o único dom na Bíblia que Deus deu para você edificar a si mesmo. Se você ora em línguas, né, e não tem alguém que interprete, você é edificado. O Espírito Santo leva aquela tradução para Deus, e Deus entende aquela oração, que nem você às vezes entende. Tem casos que você entende, outros casos não. E você ora. Eu pergunto, esse dom de língua que você tem, para quem tem? Nem todos têm, e não tem problema não ter. Você tem usado ele? Você tem usado esse dom? Então, essa questão de usufruir da presença de Deus, queridos, é uma coisa que nós precisamos ter. Não basta você só ter o Espírito Santo. Vitor, você me fala a mesma coisa. O Espírito Santo tem que te ter. Não basta você ter. E a Bíblia fala em Tessalonicenses, 1 e 2 Tessalonicenses, só desligar aqui, que Deus, Ele muitas vezes, o Espírito Santo, Ele se entristece conosco. O Espírito Santo, o apóstolo Paulo fala que em determinados momentos ele é apagado da nossa vida. Imagina o Espírito Santo, queridos, saindo de dentro de você. Pastor, isso não existe, Deus me ama. Claro que te ama. Ele te ama tanto que ele só vai ficar lá dentro se você amar ele. Imagine por um momento você parando de buscar ele, parando de aproveitar ele, parando de valorizar ele. O apóstolo Paulo disse: não permita que o Espírito Santo seja apagado da vida de vocês. Gente, quem quer ser amigo de quem não quer se relacionar? Quem quer manter amizade com quem te odeia? Nós não queremos amizade com quem nos odeia. Então, já pensou, queridos? O ponto do Espírito Santo, viu? Me busca. Você não está orando, você não está lendo a Bíblia. Não, Espírito Santo, estou com a agenda cheia. Mas, viu, você precisa entender que eu sou o principal da tua agenda. Não, eu não posso. E aquela coisa. Aí o Espírito Santo olha para ti e diz: bom, já que tu não me quer, eu estou sendo inútil aqui dentro. Eu vou sair. Jesus disse isso, Johnny. Jesus disse isso quando ele falou que depois que uma pessoa é liberta de demônios, aquela casa fica linda, organizada, bonita, mas tem que ter a presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo acaba saindo, o demônio que saiu vem com 7 e entra na pessoa. Já pensou que terrível perder a presença do Espírito Santo? Não sei se você entende que perder a presença do Espírito Santo não é só perder o prazer, a presença, a voz. É perder a tua salvação. Porque o Espírito Santo é o carimbo, é o selo para tu entrar no céu. Efésios diz: o Espírito Santo é a garantia que eu posso entrar lá. Apocalipse diz, César: o Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Por isso que eu falo, Léo, o seu planeta já está horrível agora com o Espírito Santo e com a igreja. Só calcule, como diz o alemão, como será o planeta quando o Espírito Santo sair e levar-nos junto com ele. Um planeta sem o Espírito Santo e um planeta sem o povo de Deus.
Eu acho que esse planeta não dura nem um mês. Aí a gente podia falar muito coisa de Apocalipse aqui, Armagedon. Eu acho que em um mês a humanidade se arrebenta. Se matam tudo. Porque não vai ter valor cristão, não vai ter o Espírito Santo para combater ninguém, para combater o mal, não vai ter o povo de Deus para denunciar os pecados, para denunciar as coisas anticristãs, não vai ter mais ninguém para defender o humano aqui. E o problema é esse. Se tu está aqui. Eu lembro que um pastor, o Marco Feliciano, fez uma vez, César. Ele está dentro de uma igreja da Assembleia, não tem ninguém na igreja. E ele fez o vídeo para quando fosse a igreja arrebatada, né? Aí ele pega e olha para a câmera. Olá, você ainda está na terra. A igreja foi arrebatada. Você agora será perseguido. Um grande abraço. Cara, não quero aterrorizar vocês. Mas eu não queria estar do lado dos irmãos, um monte de gente subindo, né? Só as roupas caindo assim. E ficar na terra. Xande, é tão difícil viver nessa terra. Imagina sem o Espírito Santo. Os homens são maus. Imagina sem o Espírito Santo. Se tu acha os governantes aí ditadores, só pense um pouco. Sem o Espírito Santo, sem o povo de Deus. Eu não sei se você quer perder a presença do Espírito Santo, mas eu acho que não é uma questão de santidade, é uma questão de inteligência, não é verdade? É ou não é verdade, queridos? Olha para o teu lado e diga assim, seja inteligente. Não perca o Espírito Santo. O ponto 2, então, vamos lá. O ponto 2. Seja liberto e curado por Deus. Deus quer tirar de dentro de você tudo aquilo que te faz mal ou que te fará mal. Gion significa correnteza forte. Então o segundo rio agora, queridos, ele se chama Gion, que significa correnteza forte. Ou uma correnteza que arrebenta as margens, queridos. Então esse segundo rio, ele é bem interessante porque ele vem com o objetivo de vir destruindo aquilo que não pertence a ele, né? Nós tivemos agora a experiência de ver Panambi e cidades ao redor sendo destronados alguns locais por causa das ventanias, das chuvas. Até o Thomas mandou um vídeo lá de um amigo do Thomas, acho que era um conhecido, que chegou em casa, estava no centro, voltou, casa praticamente toda destruída, telhado arrancado, um monte de árvore que era linda, árvores históricas, toda a copa daquelas árvores arrancada. Terrível. De fato, queridos, a água é tão interessante que ela tem dois fatores. Ou ela nos abençoa ou ela nos amaldiçoa. Ninguém escapa da água, né? Ou ela te constrói ou ela te destrói. Eu sempre falo a mesma coisa, que o fogo de Deus, ou ele nos aviva ou ele nos queima. Mesma coisa a água, né? A água, quando ela está furiosa, ela destrói tudo. A água, quando ela é usada, então, para o nosso benefício, ela só nos abençoa. Mas analisando essa parte trágica, que certamente é uma coisa que dói em nós, como panambienses e gaúchos, por tanta gente sem casa agora, recebendo, né, tendo que receber ajuda, existe um princípio aqui, queridos, desse segundo rio. Esse segundo rio significa uma correnteza que arrebenta as margens. O rio de Deus, ele não quer só nos preencher, ele quer destruir o que tem dentro de nós que não pertence a ele. Ele quer acabar com aqueles traumas, complexos, mágoas, prisões, que te mantém ainda uma pessoa triste, uma pessoa ansiosa, preocupada. Quando você vai e percebe que tem uma dor no teu corpo, né? Qualquer pessoa, quando tem uma dor no corpo, uma dor anormal, uma dor que perdura, as pessoas inteligentes, o que elas fazem? Elas vão fazer uma consulta. Márcia, outras pessoas, o que elas fazem? Isso aqui deve ser um câncer, eu estou fora, não vou nem ver. Isso aqui deve ser um tumor, eu não vou nem no médico para não saber o que é. Passa anos, aquilo já está avançado, não tem mais como você esconder, é terminal, em um mês a pessoa morre. Tudo por quê? Se ela tivesse ido atrás, ela estava curada, né? Então, quando nós sentimos uma dor, nós temos que entender e sermos humildes, que nós temos que ir buscar ajuda médica. E aí esse médico vai fazer uma consulta em nós. E aí esse médico vai fazer exames em nós. E aí esse médico vai revelar o resultado dos exames.
E aí o resultado dos exames pode ser tranquilo, pode ser mais ou menos, ou pode ser horrível. Não importa, ele vai dizer o que tem que ser feito. Alguns terão que fazer cirurgia, alguns terão que fazer tratamento, alguns terão que tomar remédio, aquela coisa toda, enfim. Mas terão que fazer, para que sejam curados. E esse rio então, ele nos mostra que o rio de Deus não vem só para nos encher da presença, mas vem também para tirar coisas que não pertencem a Ele de dentro de nós. Então, às vezes, você está aprisionado na tua infância, aprisionado em coisas que aconteceram lá atrás, você não consegue perdoar, você não consegue se perdoar, você não consegue largar da mágoa, você não consegue largar do passado, você fica uma pessoa presa, uma pessoa ansiosa, preocupada, cabisbaixa, carrancuda, você não sorri para ninguém, você não brinca, você não ri de nenhuma piada que seja saudável, você é uma pessoa horrível, né? É como diz o Barroso, que agora Deus está pegando ele, é a mistura do mal com pitadas e psicopatia, como diria o Barroso. Por que você não deixa Deus arrebentar os teus pecados, arrebentar os teus vícios, arrebentar aquilo que está te destruindo? E aí eu pergunto, o que você tem dentro de ti que Deus quer destruir com esse rio? Deixe esse rio destruir. Deixe esse rio transformar você. Muitas pessoas, Diogo, e aqui eu faço um adendo agora, né? Falei de manhã, falo para vocês também. Hoje em dia está se levantando um novo tipo de pessoa, Bianca, que você chega para ajudar as pessoas a ser curada, a ser transformada. E o que elas falam para nós, Johnny? Eu estou tomando remédio. Esqueci o remédio hoje. Gente, vamos lá. Existem pessoas que precisam de remédio, existem pessoas que têm alguma síndrome, claro. Meu filho Benjamin é autista, nós trabalhamos com ele em relação ao autismo, né? Tem pessoas que têm TDAH, tem pessoas que têm TOD, tem pessoas que são bipolares, né? Tem pessoas que têm ali a síndrome de Asper. Já podia falar inúmeros tipos de síndromes, doenças ou desregularizações do sistema. Mas muitas pessoas hoje estão se apegando, Vitor. Muitas pessoas que acham que são autistas, mas não são. Elas falam assim, não, eu fiz isso porque eu sou autista. Não, tu não fez isso porque tu é autista. Tu fez isso porque tu é cafajeste. Eu fiz isso porque eu tenho TDAH. Agora eu busquei o meu diagnóstico. Não, tu não tem TDAH. Tu é canalha mesmo. Para de ficar botando diagnóstico médico para justificar teus pecados. Pelo amor de Deus, gente. Aí o que acontece? Aí começa um monte de gente porque não sabe lidar com uma dor, porque não sabe lidar com uma magoinha, são pessoas infantis, egocêntricas, fracas, que podem ser resolvidas, elas usam remedinho, elas usam um diagnósticozinho, ficam pressionando o psiquiatra, psicólogo, os psicólogos falam, tu é normal, não sou, tu é normal, não sou não. Bota até o exército para fazer um atestado médico. E aí, Anderson, o que acontece? O que acontece? Aumenta o número de pessoas, então, que são, entre aspas, autistas, com síndrome de TDAH. O governo tem que ajudar essas pessoas, eu digo com verba. O que esses governos, a Unimed, planos particulares de médico fazem? Não. Porque se eu ajudar um, Vitor, eu tenho que ajudar todos que me pedirem ajuda para síndromes, para autismo ou para TDAH. Ou seja, os canalhas que não têm nada, que usam disso para benefício, acabam atrapalhando quem precisava, quem tem um diagnóstico e deveria ser acompanhado, mas os governos pegam e falam, não, está tendo muito caso, vai dar muito dinheiro para nós, não vamos ajudar. Gente, se você acha que tem TDAH, se tu acha que tu tem TOD, um dia a gente explica tudo isso com mais detalhe, é o todinho, o Logos vai falar com vocês. Você acha que tu tem autismo, transtorno, enfim, depressão, ansiedade, ok. Se tu tem, vá no médico, vá no psicólogo, vá no psiquiatra. Se ele te der o laudo, se esse profissional assinar, não, tu tem, ótimo. Aí nós vamos trabalhar com você, essa pessoa não é pecado só. Essa pessoa está faltando remédio. Léo, já aconteceu, Léo, eu já atendi pessoas que nós expulsamos o demônio, não tinha demônio, né? Nós tratamos emocional, não tinha nada emocional. Sabrina, anos trabalhando e a pessoa não mudava. Aí, chegamos no último ponto de encaminhá-la para um médico, um psiquiatra, enfim. E ela foi diagnosticada com bipolaridade. Aí nós entendemos, César, que ela precisava de remédio.
Então, o remédio, aquele remédio que ela tomava, acalmava ela e ela ficou crente assim, do nada. Ou seja, remédio não é de Deus? Está de brincadeira, claro que é. Quando Deus quer curar, Ele cura Ele mesmo. Agora, quando Deus quer curar por remédio, Ele cura por remédio também. Então vocês entendem, queridos, que nós não podemos, queridos, ficar tentando aqui achar desculpa, justificativa, para nós não mudar. E senão tu vai ficar se apegando a remedinho, se apegando a diagnóstico, que não é o teu caso. Mas nós estamos na geração, Sabrina, dos diagnósticos. Às vezes as pessoas falam assim, né? Eu e minha esposa sabemos muito bem disso. Eu sou autista. Os caras falam para nós, né, Cíntia? E nós olhamos, tu é autista. Eu acho que tu não entende absolutamente do que você está falando. Porque tem muitos autistas, né, que são inteligentes, né, alguns querem pegar essa parte, o ônus do autismo. Até botei hoje um autista, né, botei um vídeo no Instagram, um autista que pegou aquele cubo, aquele de montar, montou em 3 segundos. Nós sabemos o que é isso. Nós sabemos o que é as professoras querer que o nosso filho Benjamin passe 1 ano. Já esteja num ano depois do que ele está. Porque eles são incríveis, eles são inteligentes, eles têm uma capacidade. Hoje estava vendo, o Benjamin pegou ali um desenho e começou a editar um vídeo, ele rodando, ele faz ali, é praticamente um web designer. Eu não sei fazer o que ele faz. Deixa eu pedir, Benjamin, como é que tu faz isso? Ele não me respondeu. Que eu vou com meus Canva, faço com as minhas capinhas básicas, sabe aquelas capinhas de nada. O Benjamin vai lá, ele fez um dia, ele botou um desenho, um cara deitado, um cara de lado, um cara de pé, um cara deitado. Aí ele jogou o vídeo, o cara ficava dando pirueta assim. Eu falei, o que é isso? Filho, o que é isso? Não, é uma coisa impressionante, é legal, é top. Mas ao mesmo tempo, estamos trabalhando com ele. Ele nem sempre fica sentado, ele está sempre ansioso, né? Ele tem que saber se relacionar. Estamos trabalhando com ele nos relacionamentos, para ele saber cumprimentar as pessoas. E é legal, né, porque a gente ensinou ele a cumprimentar, agora ele só cumprimenta todo mundo. Agora ele vai na escola e beija todo mundo. Nós vamos no posto, ele abre a janela. Oi! Aí o cara do posto, oi! Oi! Então, gente, mas nós sabemos como é que funciona. Nós temos o laudo médico. Nós temos o laudo de uma psicóloga. Ele não olhava para as pessoas. Quando ele era bebezinho, ele só olhava para a televisão. Ele não olhava para nós, ele não olhava para ninguém. Ele não conseguia se conectar. Gente, nós tivemos um laudo. A psicóloga disse, não, ele tem autismo. Nós tivemos um laudo. Sabe, Amanda? Então, hoje tem pessoas que não têm nada disso e querem falar que são autistas. Isso é uma ofensa, queridos. Isso é uma ofensa a quem é autista. Se relaciona, conversa com todo mundo, come churrasco, faz de tudo, não tem problema algum. Mas só porque não sabe lidar com alguma coisa, sou autista. Pelo amor de Deus. Gente, vamos lá, gente. Gente, vamos começar aí a ter mais aquilo que eu chamo, uma coisa bem legal, expressão brasileira. Vamos ter mais vergonha na cara, amém? Amém, gente? Porque senão, tu vai achar um monte de desculpa para não deixar o rio arrebentar as margens. E Deus quer te transformar. E Deus quer fazer algo na tua vida. Muito bom. Vamos para o 3º rio? O rio, então, 3º, é o rio Tigre. Obedeça ao ID. Esse é o 3º ponto. O evangelismo que fazemos é a prova de nossa salvação. Você repare que o rio Tigre significa rápido. Ele tem esse significado hebraico que é rápido. Então você repare que o próprio rio Tigre nos mostra o quê? Que imediatamente quando eu recebo a presença do Espírito Santo, eu sou salvo, recebo Jesus ali, eu imediatamente já estou habilitado para pregar sobre Cristo Jesus. Porque o ide, em grego, significa indo. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Ele disse para todos nós. Jesus não falou para os pastores apenas, para os líderes, falou para todo o crente. Ele disse que todos nós deveríamos. Ele não disse que era uma opção. Ele deixou claro que era uma ordem. Ou seja, enquanto eu vou crescendo na minha fé, eu já posso ir colocando pessoas aprendendo dessa fé que eu já conheço. Se tu sabe um pouco de Cristo, esse pouco já deve servir para você falar de Cristo para alguém. Se você sabe mais ou menos, se você sabe muito, quanto mais você vai caminhando, quanto mais você vai indo, mais você tem essa capacidade de falar. E você deve falar. E aí que eu digo que é interessante, queridos. Certa vez uma das mulheres de Jacó disse assim, a Leia, né? Dá-me filhos, aliás a Raquel, dá-me filhos senão morro. Qual que era o propósito? Qual que era a parte profética? Falar de Jesus, sabe, Alessandro, não é uma opção.
Falar de Jesus é uma reação que eu estou vivo. A prova que eu estou vivo espiritualmente, a prova que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, é que eu falo de Jesus para as pessoas. Se você não tem o costume de falar de Cristo para as pessoas, eu tenho que dizer para você, tranquilamente, ou você está morrendo espiritualmente, ou você já morreu. Se você não consegue mais convidar pessoas para vir na igreja, ouvir da palavra, ou você está morrendo espiritualmente, ou você já morreu. Às vezes as pessoas, elas são crentes, viu, Vitor? Elas falam da igreja, elas falam que amam a igreja, amam Jesus aqui dentro. Mas no trabalho, passa a semana, passa 3 semanas, os colegas de serviço, os colegas de escola, nenhum ouviu de ti sobre Jesus. Nenhum ouviu de você sobre a igreja. Queridos, a Igreja Viva, ela tem evento de homem, tem evento de mulher, evento de casais. A gente tem reunião de adolescentes, reunião de júnior, de criança, enfim, da família. Tem eventos, mais eventos, reuniões, mais reuniões. E às vezes você apenas faz o quê? Só comparece. O que importa é eu, pastor. Não. O que importa é você e aqueles que estão ao teu redor. Eu sempre falo, Deus não te deu uma profissão, Deus te deu uma missão. A profissão é só um bônus. Que empresa tu trabalha, que escola você estuda, aquilo é a tua missão. As pessoas já ouviram de Cristo, as pessoas já ouviram do Espírito Santo, as pessoas já ouviram de você. Essa geração que nós estamos vivendo hoje, essa geração Google, né? ChatGPT, agora essa geração robótica, inteligência artificial, ela está sempre agora perguntando, questionando. Qual que é o melhor evangelista de hoje, Pati? É aquele que fala assim, viu? Você acredita em Deus? É o evangelismo perguntativo, Léo. Ei, você acredita no inferno? No céu? Acredita em anjos? Ei, você acredita que depois da morte teremos eternidade, teremos algo depois da morte? Se essa pessoa falar, olha, eu até fico pensando às vezes, sabe? Eu queria saber um pouco mais, eu posso te ajudar. Você quer que eu te ensine? Quer que eu fale? Sim, eu quero. Se você pregar para um progressista ou para um comunista e fazer essa pergunta, se ele reagir assim, tu sai daqui, seu misógino, seu fascista, você fica trazendo esses teus preconceitos contra o meu ateísmo, obrigado, querido, vou voltar a trabalhar ali. Mas muitas pessoas que você perguntar, questionar, elas vão abrir a possibilidade de você chegar e dizer, ei, eu não tenho todo esse conhecimento, mas eu posso levar você na igreja, eu posso levar você no meu pequeno grupo. Você aceita para nós ter essa caminhada? Gente, não tem nada mais top do que você ganhar uma pessoa para Jesus, queridos. Não existe riqueza mais top do que essa. Você pode ganhar 5 aumentos, 10 aumentos, pode se tornar um bilionário nessa terra. Você nunca vai ter um prazer mais top do que ganhar uma pessoa para Jesus. É tão importante isso que eu estou dizendo, que o próprio Jesus disse, não acumulem riquezas na terra, mas acumulem riquezas no céu. O que é a riqueza no céu? Estamos levando o dólar para o céu? Vamos levar o quê? O real para o céu? O euro? Pessoas, queridos. São pessoas. E eu pergunto, como está esse rio na tua vida, né? Finalmente, nosso quarto rio, e finalizando a mensagem, manifeste frutos através da tua vida. A colheita de resultados é algo natural de um cristão cheio do Espírito Santo. Então o quarto rio é o rio Eufrates, que em hebraico significa frutífero. E aqui que vai entrar agora, queridos, que um cristão cheio do Espírito Santo, cheio da glória dele, além de ele ser aquele que valoriza a presença, está curado, está vivendo em cura diariamente, está pregando o evangelho, ele manifesta resultados, frutos na área espiritual, porque todo mundo vê que essa pessoa ama a Deus. Davi dizia, meu prazer é estar na congregação dos santos e dançar, louvar, mostrar que eu amo a Deus. Frutos na área conjugal, porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, é confirmado que de fato são de Deus, se o casamento está equilibrado, se o casamento está saudável, se o casamento está abençoado. Um casamento desequilibrado, cheio de tramóia, cheio de carnalidade, cheio de indiferença, revela ali que um dos dois está fora, ou os dois está fora. Temos que dar frutos na área conjugal, temos que ser referência de modelo de casal cristão. Frutos na área da paternidade, um pai presente com os seus filhos.
frutos na área da maternidade, uma mãe presente, frutos na área da filiação, e aqui eu digo dos adolescentes, dos juniores, né, dos jovens que moram com os pais. Os pais de vocês não se importarão se você ler a Bíblia toda em uma semana. Para eles não muda nada isso. Eles vão saber que tu é crente quando você lavar a louça para eles. Eu já cansei de ouvir mães dizendo, ela é crente, eu sei, pastor. Uhum. Lavar a louça não quer. Continua me xingando, continua me desobedecendo. Mas lá na Viva é crente. Gente, eu já ouvi tantas mães. E aí você pode pensar, tu concorda com essas mães com todas elas? Com todas elas. Eu falo, mãezinha, é verdade. Olha, foi bom tu nos abrir nossos olhos aqui, porque ela tem que, porque ela precisa vencer dentro de casa. Porque nós aqui, Vitor, a gente vê a irmã aqui, o irmão, né, trabalhando. Nós não sabemos o que é dentro de casa. Nem sempre Deus nos revela a graça. A gente tem que vir a mãe. E a mãe fala, então, queridos adolescentes, quer ser cheio do Espírito Santo dentro de casa? Organiza o teu quarto, bota o lençolzinho ali, varre o quarto. Lava a louça. Aprenda a fazer comida. Recebe os pais com uma comida top. Ah, não? Pois é. Isso é cristianismo de filiação. Né? Frutos ministeriais, você se envolver no ministério. Frutos intelectuais, você seguir aprendendo, fazendo algum curso, se formando em alguma matéria. Frutos profissionais, você seguir crescendo na tua empresa. Frutos financeiros, você melhorar a cada ano que passa a sua vida financeira. Você não estar em Serasa, SPC, dívida e mais dívida. Você tem uma vida que você possa ter dinheiro para a tua família e de sobra para investir nas pessoas e principalmente no reino de Deus. O que você tem feito com a sua família diariamente? Você tem se deixado usar por Deus para abençoar eles? O que você tem feito com seus colegas de escola e de trabalho? Tem inundado eles com a presença, com o rio da presença? O que você tem feito com suas finanças? Tem contribuído para o avanço do reino? Conclusão, para nós fechar então a mensagem de hoje. Os 4 rios do Éden nos mostram que essas 4 ações devem ser vistas diariamente em nós. Por que eu digo diariamente, queridos? Ninguém de nós pode dizer aqui que está completamente curado ou completamente liberto. Nenhum de nós pode dizer aqui que está totalmente 100% na vida com Deus, é o melhor que tu poderia dar. Ninguém de nós pode dizer que está pregando o evangelho 100% e está frutificando 100%. Isso é uma caminhada diária. É diária. É semanal. Por isso que nós falamos tanto, né? Que nós temos que manter aceso o fogo diariamente. Talvez amanhã alguém vai te magoar, alguém vai te ofender, e você vai ter que aplicar o rio da cura. Talvez amanhã você vai ter vontade de não buscar a Deus e aplicar o rio da bênção de buscar a Ele. Você vai ter que buscar a Deus à força. Talvez amanhã você vai ter a chance de pregar o evangelho para alguém e você vai pensar, não, melhor não pregar porque pode ser que eu perca a amizade. Você tem que pregar. Talvez amanhã você tente se acomodar, se folgar e não frutificar mais para o reino. Mas você tem que vencer isso e frutificar. É uma batalha diária. Esses 4 rios, queridos, são diários. Vou ficar em pé, por gentileza. Eu quero que você medite agora nesses rios. Você tem usufruído da presença de Deus? O que você vai fazer para reagir a essa palavra de hoje? A tua casa é um altar de Cristo? A tua empresa é um altar de Cristo? O que tem dentro da tua vida ainda, dentro da tua família, que precisa ser destruído? Precisa vir o rio forte e quebrar tudo. Você vai deixar? Você vai renunciar às tuas desculpas para deixar Deus fazer? Para deixar Deus se santificar? E lá na tua escola, e lá na tua empresa, na tua família, você vai obedecer ao ID de Jesus? Falar de Cristo? E os frutos? E os resultados? Como está essa parte da tua vida? Você está manifestando resultados e frutos através da presença de Deus? Seus olhos fechados. Com os olhos fechados, queria saber se tiver alguém aqui nessa noite que nunca entregou a vida para Jesus. Tu nunca recebeu esse rio do Espírito Santo, mas hoje você quer entregar verdadeiramente a vida para Ele. Erga a tua mão onde você está, apenas faça um sinal com a tua mão e eu vou estar orando por ti.
Se todos são cristãos aqui, amém. Mas se você não é ainda, é uma chance de você receber. Tem alguém aqui nessa noite? Você de entregar a vida para Jesus, receber o Espírito Santo? Todos aqui são cristãos, ok? Talvez temos alguém aqui que está relutando com Deus, e o rio que Deus quer derramar é o rio que quer destruir algo na tua vida, destruir algo na tua história, e você tem relutado, mas hoje você vai, pastor, hoje eu vou liberar, eu vou permitir Deus agir. Se você é essa pessoa, apenas ergue tua mão onde você está, que nós vamos orar. Amém. 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 E por último, então, se você entendeu que precisa urgentemente renovar tua pregação na escola, na empresa, renovar teus frutos na igreja, nos ministérios, e você está parado, você entendeu que você está confortável, mas está na hora de voltar, pega a tua mão, quero fazer uma oração para você também. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar então. Eu queria que todos repetissem comigo essa oração. Senhor Jesus, eu quero mais uma vez renovar um pacto contigo, de buscar a tua presença, de usufruir dela. Eu renovo diante do Senhor meu pacto de ser curado por ti. Venha com o teu rio e tire de mim tudo que não vem de ti. Eu permito, eu abro meu coração para isso. E sobretudo, use a minha vida para trazer mais pessoas até a tua presença, até a tua igreja. Me renova, me frutifica, faz de mim uma árvore frutífera para gerar frutos, tanto na igreja como lá fora, na sociedade. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, maravilha.